Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de hoje, que será sobre criptosporidiose, e bem-vindo também ao nosso canal. Bom, vocês já conhecem a amebíase e a giardíase, mas eu acho que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar da criptosporidiose, né? Porque ela é uma doença emergente, mas ela é muito importante. Vamos aprender um pouquinho sobre ela? Bora lá? A criptosporidíase, ou criptosporidiose, é uma importante doença provocada por protozoários do gênero Cryptosporidium, que pode infectar uma ampla gama de hospedeiros vertebrados, como, por exemplo, pássaros, répteis e mamíferos. No ser humano, o Cryptosporidium causa diarreia, que é autolimitada em pessoas imunocompetentes, mas pacientes imunocomprometidos podem ter complicações mais graves, como má absorção e perda de peso, com risco de vida. Bom, esse parasito foi descrito pela primeira vez em 1907 como um parasito que habitava a mucosa gástrica de camundongos. E foi só em 1976 que se descobriu que ele era capaz de causar uma infecção em humanos. E desde então, relatos no mundo todo evidenciam a grande disseminação desse protozoário. Aqui nesse gráfico, nós vemos o número de artigos publicados com a palavra-chave Cryptosporidium no PubMed, que nós vemos aqui começou a crescer a partir da década de 80, né, que é bem recente. Então, é por isso que nós dizemos que essa é uma parasitose emergente. E, além disso, a criptosporidiose é também considerada uma parasitose oportunista. Bom, mas o que é um parasito oportunista? O parasita oportunista é aquele que geralmente vive no paciente sem provocar nenhum dano, ou seja, ele causa uma infecção inaparente, mas em determinados momentos ele se aproveita da baixa resistência do paciente e pode então causar uma doença grave. Então, pessoal, o Cryptosporidium é um exemplo, de patógeno oportunista, pois, como eu já disse, em pacientes imunocomprometidos, como por exemplo os pacientes com HIV/AIDS, ele pode causar um quadro de diarreia persistente e até com risco de vida. E além disso, a criptosporidiose é uma causa comum de diarreia em crianças que vivem em países em desenvolvimento e com más condições sanitárias. Só para vocês terem uma ideia, um estudo de 2013, conduzido com 22 mil crianças na África e Ásia, revelou que o Cryptosporidium era um dos 4 patógenos responsáveis pelas diarreias mais severas, sendo considerado a segunda causa mais grave de diarreia e morte em crianças, após apenas do rotavírus. Então, é um patógeno muito importante, pessoal, também nesses locais. E ele também ocorre ocasionalmente em pessoas que viajam para essas áreas. E, além disso, ele também vem sendo descrito em países em desenvolvimento, tem sido descritos vários surtos de criptosporidiose nesses países, sendo o mais conhecido aquele que ocorreu em Milwaukee, nos Estados Unidos, em 1993, com 400 mil casos. E depois desse, mais de 20 surtos foram relatados no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Japão. O Cryptosporidium é considerado um patógeno de distribuição cosmopolita e de distribuição global. No entanto, ele é mais prevalente em regiões tropicais e subtropicais, onde, além da umidade, as condições sanitárias precárias favorecem a sua perpetuação. Estima-se que a incidência global da criptosporidiose seja de 8,6 milhões de casos por ano,
mas nós sabemos que esse número ele é subestimado devido às dificuldades no diagnóstico. Um estudo realizado em uma capital brasileira mostrou que quase todas as crianças têm anticorpos contra Cryptosporidium quando completam 2 anos de idade, o que sugere uma intensa exposição ao parasito na primeira infância no Brasil. Já foram identificadas até o momento cerca de 27 espécies de Cryptosporidium. Esses protozoários parasitam o sistema gastrointestinal e os pulmões de humanos e de vários animais. As espécies mais comumente envolvidas em infecções humanas são o Cryptosporidium hominis e o Cryptosporidium parvum, sendo que o principal reservatório do Cryptosporidium hominis é o homem e o do Cryptosporidium parvum é o gado, sendo nesse caso considerada uma zoonose. As espécies que parasitam animais são essas que eu coloquei aqui nesse quadro, seguido pela imagem do animal hospedeiro. Então, por exemplo, o Cryptosporidium canis, em cães, o Cryptosporidium felis, em gatos, o Cryptosporidium galli, em aves, e o Cryptosporidium parvo, em ruminantes, e assim por diante. Dessas espécies de Cryptosporidium que infectam os animais, algumas já foram também identificadas em humanos, né? Então, causando infecção humana, mas isso é pouco comum, tá? Discute-se atualmente a taxonomia dos organismos do gênero Cryptosporidium diante da dificuldade de aplicar o conceito biológico de espécie e da diversidade de hospedeiros que eles parasitam. Antes, agrupava-se o gênero Cryptosporidium entre os coccídeos, mas há vários anos tem sido sugerido que esses protozoários poderiam ser o elo perdido entre os coccídeos e as gregarinas, que é um grupo de protozoários primitivos do grupamento apicomplexa. Calma, já vou explicar. Essa imagem mostra a árvore filogenética hipotética proposta para os apicomplexas. Mas o que são apicomplexas, né? Bom, a apicomplexa é um grande grupo taxonômico de protozoários com cerca de 5.000 espécies, caracterizados pela presença de uma organela chamada apicoplasto, que acredita-se seja um vestígio de um cloroplasto herdado de algas, olha só, e também por um complexo apical, que é uma estrutura que tem a função de penetrar nas células do hospedeiro. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, que será sobre o toxoplasma, tá? Mas provavelmente vocês já conhecem alguns dos principais protozoários humanos que pertencem a esse grupo, que são o Plasmodium, causador da malária, e o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Bom, então, o Cryptosporidium faz parte desse mesmo grupão dos apicomplexas, tá? Vejam que o Cryptosporidium está aqui em verde, em um ramo separado dos demais membros que nós conhecemos, como o Plasmodium, né, que está aqui nesse grupo laranja, e do Toxoplasma, que está aqui nesse grupo azul, né? Então, ele está aqui, pertinho das gregarinas, que está aqui, né, marcado nesse grupo mais amarelo escuro, tá bom? Bom, a similaridade entre o Cryptosporidium e as gregarinas vem sendo confirmada com base em critérios biológicos, morfológicos, genômicos e bioquímicos. E entre os principais critérios biológicos está a sua capacidade de desenvolvimento extracelular. Tá? E qual a importância disso, né? Por que eu estou falando isso? Bom, a importância é que o Cryptosporidium consegue sobreviver em biofilmes, tá? Na natureza, sem a necessidade de um hospedeiro. E com isso ele pode, por exemplo, se manter vivo em coleções hídricas, potencializando a sua capacidade de transmissão, né? Sem a necessidade ali de um hospedeiro. Por esse motivo, o Cryptosporidium não é mais classificado entre os coccídeos, né? Como eu disse que no começo, porque
os coccídeos são organismos intracelulares obrigatórios. E, além disso, ao contrário dos coccídeos, o Cryptosporidium é desprovido de um apicoplasto, né, que é aquela organela que acredita-se seja um vestígio de um cloroplasto. E, além disso, né, outra peculiaridade é que eles têm uma estrutura de alimentação típica das gregarinas, que é conhecida como epimeritum, que é o resultado do redobramento da membrana da porção anterior do vacúolo que envolve o organismo. Bom, daí, então, em 2014, criaram um novo agrupamento de gregarinas chamado Cryptogregarina, que possui apenas o Cryptosporidium como membro. Galera, não precisa se estressar com essas informações nesse slide, tá? Coloquei aqui apenas como uma curiosidade e para vocês não ficarem com dúvidas caso vocês encontrem divergências nas informações dos livros, pois essa é uma informação relativamente atual. O Cryptosporidium é um parasito epicelular facultativo, ou seja, ele pode viver na superfície da célula, como nós vemos aqui nessa imagem. E ele apresenta estágios intracelulares alojados em vacúolos parasitóforos, resultantes de sua fusão com a membrana da célula hospedeira, que é geralmente o enterócito. Ao mesmo tempo, esses estágios são extracitoplasmáticos, porque se localizam fora do citoplasma da célula hospedeira. E eles apresentam um ciclo de vida bem complexo, que inclui fases de reprodução sexuada e assexuada, que termina com a excreção de oocistos pelas fezes do hospedeiro. Esses oocistos são pequenos. Os da maioria das espécies de Cryptosporidium têm cerca de 5 micrômetros de diâmetro, né, só para vocês terem uma ideia, e eles são extremamente resistentes ao estresse ambiental e à maioria dos desinfetantes, inclusive ao cloro, e eles podem permanecer viáveis por vários meses no meio ambiente. Os oocistos esporulados, que são aqueles que contêm 4 esporozoítos no seu interior, eles são excretados pelo hospedeiro infectado através das fezes. E a transmissão do Cryptosporidium ocorre principalmente através da ingestão ou inalação desses oocistos que estão geralmente presentes na água ou em alimentos contaminados com as fezes do hospedeiro contaminado. Por exemplo, então, na água, né, de beber ou até mesmo na água de piscinas. Ou então, após o contato direto com os animais ou com pessoas infectadas. Após a ingestão desses oocistos pelo hospedeiro, ocorre a excitação, né, ou seja, eles saem do cisto e os esporozoítos que estão dentro dos oocistos são liberados e parasitam as células epiteliais do trato gastrointestinal, ou mais raramente do trato respiratório, transformando-se em trofozoítos. Nessas células, os parasitos sofrem multiplicação assexuada, que é chamada de esquizogonia ou merogonia, formando então merontes do tipo 1, que por sua vez irão liberar merozoítos, que irão infectar novas células, repetindo esse ciclo de multiplicação assexuada. E esses merozoítos poderão também dar origem a merontes do tipo 2, que vão liberar merozoítos capazes de realizar uma multiplicação sexuada, chamada de gametogonia, produzindo microgamontes, que são aqueles que dão origem aos gametas masculinos, e os macrogamontes, que são aqueles que dão origem ao gameta feminino. E aí, após a fertilização dos macrogamontes pelo microgameta, que se rompem do microgamonte, forma-se o zigoto, que dará origem aos oocistos,
que vão sofrer outra etapa de multiplicação assexuada, chamada esporogonia, onde vão se formar 4 esporozoítos em seu interior. Por isso, nós chamamos de oocisto esporulado. E isso tudo ocorre dentro do hospedeiro infectado, tá? E se não bastasse tudo isso que eu falei, e que você provavelmente deve estar me xingando, porque é muito nome e muita informação, né? Concordo. Num bendito ciclo de vida de um parasito, mas nada posso fazer, né? Este é o ciclo do parasito que eu estou apresentando para vocês. Mas tem mais um detalhe, né? Que eu não coloquei aqui na imagem. Bom, o detalhe é que os zigotos dão origem a 2 tipos diferentes de oocistos. Um de parede espessa e outro de parede fina. Os oocistos de parede espessa são excretados do hospedeiro para o ambiente, enquanto os oocistos de parede fina estão envolvidos no ciclo de autoinfecção interna e eles não são eliminados nas fezes. E o que isso tem de importante, né? Por que eu estou falando isso? Bom, é que os oocistos de parede espessa são infectantes, né? Permitindo a transmissão fecal-oral direta e imediata, tá? Enquanto que os de parede fina permitem a autoinfecção interna, ou seja, o paciente continua ali mantendo, né, o ciclo do parasito no seu interior. Bom, daí você me pergunta, né, professora, mas eu preciso saber tudo isso, né? Eu preciso decorar todos esses nomes? E a minha resposta, né, é que não. Na minha opinião, não. Né? Eu coloquei aqui mais uma vez apenas para vocês terem uma ideia. Claro que eu não vou perguntar esses detalhes para vocês na prova e que também, né, são informações a título de informação. Né? Mas tentem guardar as partes mais importantes, tá? Com relação à transmissão. Ou seja, que o homem se infecta quando ingere os oocistos, os porulados, que são eliminados nas fezes dos hospedeiros, né, infectados, e que no intestino desses hospedeiros ocorre uma sequência de etapas de multiplicação assexuada e sexuada na superfície dos enterócitos, que então resulta na liberação dos oocistos. Beleza? O Cryptosporidium invade as células epiteliais, principalmente do intestino delgado, mas de forma superficial, ou seja, sem atingir as camadas mais profundas da mucosa. Então, eles causam alterações histológicas no intestino delgado, levando à atrofia das vilosidades, que pode variar de média a intensa de acordo com a carga parasitária. E eles causam também um infiltrado inflamatório na lâmina própria, que é constituído por linfócitos, macrófagos e neutrófilos. E como consequência, né, dessa ação, né, dessa atrofia das vilosidades, ocorre então a redução da absorção de nutrientes e da produção de enzimas digestivas, como a lactase e a fosfatase alcalina, por exemplo. Mas então, pessoal, atenção! Geralmente, o Cryptosporidium não causa uma infecção sistêmica e nem penetra nos tecidos, ok? O parasito, então, se aloja na superfície apical das células epiteliais, como nós vemos aqui nessas duas imagens, né? Onde nós vemos aqui os oocistos de Cryptosporidium na mucosa intestinal. Aí ele causa importantes mudanças nas funções de absorção e secreção intestinais, resultantes de lesões diretas no epitélio e também resultantes de lesões indiretas causadas pela ação das células inflamatórias e citocinas. Na criptosporidiose intestinal humana, nós podemos encontrar 4 formas. A forma assintomática, a forma autolimitada aguda ou transitória, a forma crônica e a forma fulminante. As 2 primeiras formas são comuns em indivíduos imunocompetentes e as 2 últimas em portadores de AIDS ou de outros estados de imunocomprometimento grave.
As formas intestinais têm período de incubação de 2 a 14 dias e se caracterizam por diarreia aquosa, vômito, dores abdominais e perda de peso. Pessoal, então eu gostaria de reforçar aqui uma informação importante. A apresentação clínica da criptosporidiose tem íntima relação com os níveis de linfócitos T-CD4. Nos indivíduos com contagens normais de CD4, o quadro tende a ser autolimitado. E em pessoas com comprometimento imune, então eles, nesse caso, têm contagem de células TCD4 muito baixas, a doença pode então levar a uma diarreia grave. E nesses casos, o paciente pode perder mais de 20 litros de líquido diariamente e a diarreia pode ter duração superior a 1 mês. Bom, então, pessoal, falando mais sobre as manifestações clínicas da criptosporidiose nesses pacientes imunocomprometidos, nós temos a criptosporidiose pulmonar, que é uma complicação rara da criptosporidiose intestinal em pacientes imunocomprometidos. E essa localização, pulmonar, ela resulta principalmente da inalação de oocistos durante um episódio de vômito. E as manifestações clínicas incluem tosse, febre e dispneia. O diagnóstico laboratorial da criptosporidiose intestinal é realizado principalmente por meio do exame parasitológico de fezes e se baseia no achado de oocistos nas fezes do paciente em exame direto ou após o emprego de técnicas de concentração, como a técnica de flutuação em sacarose, por exemplo, ou a centrifugação em formol, éter ou similares. E o ideal é que seja feita a coleta de múltiplas amostras. Os oocistos podem ser observados mais facilmente com corantes específicos, semelhantes aos usados nas técnicas de coloração de bacilos álcool-ácido resistentes, como a técnica de Ziel-Nielsen, por exemplo, mas dentre outras. Pessoal, então vejam bem, o principal elemento para o sucesso na pesquisa dos oocistos de criptosporidium nas fezes consiste em solicitar a realização de técnicas específicas de diagnóstico, principalmente a coloração, como nós vemos aqui nessa imagem, onde os oocistos eles são corados de uma cor diferente do restante do material fecal, por causa dessa coloração álcool-ácido resistente, o que facilita bastante o encontro e a identificação desses oocistos. Então, é importante que vocês coloquem ali no pedido de exame, a suspeita de criptosporidiose. Nos casos em que o exame de fezes não foi esclarecedor, nós podemos utilizar a biópsia de íleo terminal feita por endoscopia digestiva alta. E nós, então, podemos corar esse material com hematoxilina e eosina. E nesse caso, o diagnóstico se baseia no encontro de trofozoítos nas células epiteliais, como nós vemos aqui nessas setas. Já na criptosporidiose pulmonar, o diagnóstico é confirmado por meio da análise do escarro, também corado pela técnica de Ziel-Nielsen. E outras opções para o diagnóstico laboratorial são a microscopia de imunofluorescência, que tem a maior sensibilidade e especificidade, dentre as técnicas que eu mencionei, seguida pelos imunoensaios enzimáticos, que nós chamamos de ELISA. E, por fim, temos os métodos moleculares, como, por exemplo, a reação de cadeia em polimerase, também chamado de PCR, que têm sido cada vez mais usados nos laboratórios de diagnósticos de referência e que permite a identificação da espécie de Cryptosporidium presente nas amostras de fezes. Não existe, pessoal, até o momento, nenhum fármaco específico e efetivo para o tratamento da criptosporidiose. O fármaco que tem apresentado os melhores resultados até o momento é a nitazoxanida.
Ela apresenta ampla ação contra outros patógenos intestinais, como protozoários, nematóides e cestóides, além de ser bem tolerada e ter baixa incidência de efeitos colaterais. Nos quadros diarreicos agudos e imunocompetentes, a abordagem é feita de maneira tradicional, com hidratação, nutrição e suporte eletrolítico. E nos indivíduos com AIDS, além das medidas citadas anteriormente, é fundamental a terapia antirretroviral a fim de restabelecer os níveis de células TCD4, de maneira que o sistema imune seja capaz de interromper o quadro diarreico. E, infelizmente, pessoal, não existe ainda uma vacina contra Cryptosporidium, até o momento. Considerando que a transmissão da criptosporidiose ocorre por via fecal-oral, por meio do contato direto ou indireto com os oocistos do parasito eliminados nas fezes de animais ou pessoas infectadas, que contaminam principalmente a água e os alimentos, causando infecções tanto em pessoas imunocompetentes como imunossuprimidos, a prevenção baseia-se em medidas gerais de saneamento básico, educação sanitária, filtração da água ou fervura, controle de contaminação ambiental com fezes de hospedeiros infectados e também evitando-se o contato direto com os animais infectados. A criptosporidiose é uma parasitose causada por protozoários do gênero Cryptosporidium, sendo as espécies Cryptosporidium hominis e Cryptosporidium parvum as espécies mais comumente envolvidas em infecções humanas. Esse parasito causa diarreia, que pode ser grave, principalmente em indivíduos imunocomprometidos e crianças. E o seu diagnóstico é realizado pela observação de oocistos nas fezes. O tratamento antiparasitário é feito com nitazoxanida e a sua profilaxia consiste principalmente em evitar a contaminação da água e dos alimentos com material fecal de animais e seres humanos infectados. E aí, pessoal, gostaram? Bom, espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, me escrevam e se quiserem, deixem um comentário aqui, curtam e se inscrevam no canal para que eu continue postando as aulas aqui para vocês. E quem quiser pode também encontrar mais material sobre esse tema da aula de hoje e também sobre outros temas de parasitologia na minha página no Instagram, que é estude.parasitologia, e também no site www.estudeparasitologia.wordpress.com. Um beijo para vocês e até mais!